terra do Brasil está na América, uma das 4 partes do mundo. Não foi descoberta de propósito ou de principal intento, mas acaso, indo Pedro Álvares Cabral, a mando de El-Rei Dom Manuel, às Índias e ao comando de 12 naus, afastou-se um pouco da costa da Guiné, que já era descoberta a oriente, e achou estoutra a ocidente, da qual não havia notícia alguma. Foi costeando por alguns dias, com tormentas, até encontrar um porto seguro, do qual a terra vizinha ficou com o mesmo nome. E foi com esse texto que o cronista português Frei Vicente de Salvador ajudou a construir a tese de que o Brasil foi descoberto por acaso pelos portugueses. Uma feliz coincidência que trouxe grande sorte e riqueza para Portugal. Mas a história deste achamento, contada pelo Frei Vicente de Salvador no livro História do Brasil, de 1500 a 1627, aconteceu como o cronista relata? Foi assim que os fatos se desencadearam? Se você quer saber mais sobre essa história, não sai daí, porque no vídeo de hoje eu vou te contar. Eu sou o professor Daniel, você está no canal Tô Vendo Tudo e hoje nós vamos falar sobre o achamento do Brasil. Então, roda a vinheta e vamos começar! Oficialmente, o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral durante o trajeto de uma viagem que ele faria às Índias a mando de El-Rei Dom Manuel de Portugal. No meio do percurso, a 9 dias de viagem, a esquadra de Cabral, que contava com 8 naus e 3 caravelas, foi atingida por uma tempestade que fez com que eles se desviassem do percurso e viessem parar em terras tupiniquins. Esta é a versão oficial, mas há vários fatores para a gente contestar esta hipótese de um descobrimento casual das terras do Brasil. Primeiramente, Portugal tinha os navegadores mais experientes da Europa. A probabilidade destes navegadores se perderem por causa de uma tempestade era quase zero. É importante lembrar que alguns dos navegadores mais importantes de Portugal, como Bartolomeu Dias e Duarte Pacheco, estavam na esquadra junto com Cabral. O próprio Cabral era dos navegadores ali presentes o menos experiente. Outro ponto que é importante destacar é que em 1494, portugueses e espanhóis assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras da América entre portugueses e espanhóis. Esse tratado vem substituir a bula intercoetera, assinada pelo Papa Alexandre Borja em 1493, um ano após a chegada de Cristóvão Colombo na América. Pela bula papal, a Espanha ficaria com o controle de todas as terras da América. O rei de Portugal contestou o documento do Papa e propôs um novo acordo para o rei da Espanha, aceito por este rei. A partir desta data, 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas e toda a costa atlântica da América do Sul passou a pertencer a Portugal. Um outro ponto, bastante importante e muitas vezes desconsiderado pela historiografia tradicional, foi a viagem de Duarte Pacheco Pereira, que em 1498 esteve no Brasil com 8 embarcações a mando do rei de Portugal. Duarte Pacheco deveria verificar se a terra era povoada, se havia metais preciosos na terra e se havia na terra um porto natural e seguro onde uma grande esquadra pudesse desembarcar. Duarte Pacheco ficou aqui por vários dias e chegou inclusive a navegar na foz do rio Amazonas e respondeu ao rei de Portugal que a terra era povoada, mas que não era possível se comunicar com os nativos por impedimento da língua, que não era possível saber se na terra havia metais preciosos, mas que havia na terra um porto natural e seguro em uma baía a que ele chamou de Todos os Santos. Por uma dessas felizes coincidências, em 1500,
Pedro Álvares Cabral, depois de ter se perdido em alto mar, veio desembarcar justamente na Baía de Todos os Santos, na cidade de Porto Seguro. Importante lembrar, Duarte Pacheco Pereira era um dos navegadores que estava com Pedro Álvares Cabral na sua grande esquadra que acabou vindo parar aqui no Brasil. Outro fator bastante importante é que a esquadra do Pedro Álvares Cabral trazia consigo um escrivão-mor, algo que normalmente só acontecia quando a expedição fosse conquistar novas terras, o que teoricamente não era a missão do Pedro Álvares Cabral, já que, de acordo com a historiografia oficial, Cabral deveria apenas ir para as Índias e fundar uma feitoria em Calicut, o que dispensava a necessidade de um escrivão como Pero Vaz de Caminha, que deu todo o relato para o rei de Portugal sobre os novos descobrimentos das terras encontradas a ocidente, ou seja, o Brasil. O que equivale a dizer que, de casual, o achamento do Brasil não teve nada. Na verdade, toda essa história foi mantida em sigilo por causa das disputas entre portugueses e espanhóis pelo controle das terras que ficavam aqui no Oceano Atlântico. Outro aspecto, bastante polêmico também, do início da nossa história, é o intervalo de tempo entre 1500 e 1530, em que Portugal não deu a menor pelota para o Brasil. Nesse período, o Brasil ficou meio que abandonado. Foram mandados para cá alguns degredados que morreram logo nas primeiras semanas que estiveram aqui, mas não houve uma colonização sistemática neste período, tanto que, na maior parte dos livros didáticos, o intervalo de tempo que vai de 1500 a 1530 é classificado como período pré-colonial, ou seja, antes da colonização. Por que os portugueses nos abandonaram durante praticamente 34 anos? Primeiro porque eles estavam lucrando horrores com o comércio de especiarias, que era monopólio português desde 1498 e que contava com subsídios das cidades italianas como Gênova e Florença, que haviam sido excluídas do acordo que Veneza tinha com o Império Otomano, o que fazia com que Veneza controlasse o comércio de especiarias na região mediterrânea. Estas cidades, como Gênova e Florença, passaram a patrocinar navegadores de outros estados para buscarem especiarias e fornecerem para eles. E é aí que Portugal entra em 1498 com a viagem de Vasco da Gama, que completou a viagem de Bartolomeu Dias e tomou posse de um dos principais centros fornecedores de especiarias, que era a cidade de Calicut. Portanto, os lucros que Portugal tinha com o comércio de especiarias vão fazer com que o interesse pelo Brasil fique em segundo plano. É importante lembrar ainda que os portugueses não encontraram imediatamente no nosso litoral os metais preciosos que eles tanto queriam, e, portanto, o território não chamava a atenção em hipótese alguma. No entanto, o nosso território não ficou completamente abandonado e nem tampouco inexplorado por Portugal. O governo de Portugal fez um acordo com um grupo de comerciantes chamados de brasileiros, os comerciantes de pau de tinta. Através desse acordo, estes comerciantes poderiam vir para o Brasil, extrair o pau-brasil daqui, que existia em grande quantidade no nosso litoral, como você vai poder ver no mapa aqui ao lado. E, em troca disso, eles iriam fazer o patrulhamento da costa brasileira, evitando que nações de expansão marítima tardia, como era o caso de França, Inglaterra e Holanda, invadissem o nosso território. É só a partir de 1511, quando os brasileiros, comerciantes de pau de tinta, começam a extrair o pau-brasil do nosso território, que a terra que pertence a Portugal passa a ser chamada de Brasil. Essa extração de pau de tinta vai ser feita por meio do escambo com os índios. Trocava-se objetos de pouco valor na Europa por uma madeira de alto valor comercial no mercado europeu. Trocava-se, portanto, espelhos, miçangas, gorros, camisas com os indígenas por grandes quantidades de madeira que eram levadas para a Europa e comercializadas com alto valor. Nesse momento, você deve estar se perguntando, mas os índios, portanto, foram enganados? Não, não foram. Na verdade, os produtos oferecidos pelos portugueses eram de alto valor para os indígenas locais,
que usavam para fazer a ornamentação dos seus corpos. Obviamente, pensando de maneira comercial capitalista, como é o pensamento da nossa época, nós sempre vamos valorizar a moeda e entender que os índios foram enganados porque não receberam metais preciosos em troca daquela grande quantidade de madeira. Mas é importante lembrar que os índios do Brasil não dominavam as técnicas de metalurgia e, portanto, receber qualquer coisa de metal em troca daquela madeira seria mais inútil do que os objetos que eles receberam. Isso não muda o fato de que boa parte da mata do nosso litoral foi devastada nos primeiros 30 anos da nossa colonização. No entanto, a partir de 1530, a coroa portuguesa decide iniciar um processo de colonização sistemática aqui. E por que os portugueses fizeram isso? Porque o comércio de especiarias, a partir de 1530, ele começa a entrar em decadência. Já não era mais tão lucrativo vender as especiarias na Europa. Além disso, a presença dos brasileiros no nosso litoral não estava impedindo as tentativas de invasões de outras nações, como era o caso da França, que chegou a fundar uma colônia no Rio de Janeiro em 1545. E um outro fator era a possibilidade de se encontrar metais preciosos nas terras do Brasil, já que estes metais haviam sido encontrados nas terras espanholas da América. E é só por isso que Portugal, a partir de 1530, inicia um processo de colonização sistemático aqui. Mas isso é assunto para um outro vídeo em uma outra ocasião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se você quiser, deixa aqui embaixo o seu comentário, faça a sua pergunta, que na medida do possível eu vou responder para você. Eu sou o professor Daniel, você está no canal Tô Vendo Tudo e esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!